Bom dia. Vamos começar o dia com oração de Nam-myoho Renge Kyo e fazendo a nossa parte. Quem puder compartilhar, faz favor. Namo Obrigada. Vamos conversar um pouquinho, falando de antepassado hoje. Então, nós estamos bem, graças a Deus, graças ao antepassado. Então, hoje eu queria falar de antepassado, porque a pandemia está em alta e nós temos que orar muito, principalmente para os antepassados. Não sei se é certo, mas eu, vendo o mundo inteiro, como o Japão, Brasil e outros países, parece que Japão é um país que cultua antepassado. Todas as famílias, todas as casas do japonês, do Japão, tem altar de antepassado. Isso é tradicional de lá. Toda casa tem um altarzinho assim de antepassado. Eles cultuam como que tivesse junto lá e oferecendo até águas e comida todos os dias. E eles conversam com esse altarzinho tem foto das pessoas da família que já foi embora, né? E elas conversam com esse altar que tem antepassado dos familiares, né? Então, eu acho muito legal isso. E será que não era por isso que Japão parece que nessa pandemia está mais sossegada? Parece, no meu ver, né? Então, no Brasil também muitos familiares japoneses cultuam antepassado. Também tem altar, né? Mas ultimamente eu estou vendo que no meu parente também, né, já está abandonando o altar. E então eu acho que deve, como gente tem raiz, né? Antepassado é nosso raiz. Então eu acho que deve lembrar, agradecer, cultuar, se for possível. Cultuar quer dizer fazer oração, na medida que é possível de fazer oração. Tem várias religiões de budista mesmo, né? Também, budistas geralmente cultuam antepassado. E eu já, budista que é do mesmo Buda, no início o Buda deixou Namo Amida Butsu, que nem do tempo da minha avó, do meu pai, era Namo Amida Butsu, né?
E nós já fomos meio desistindo disso, não sabendo nada disso. Eu casei, fui para Umuarama e ingressei no Reiucai, que lá era praticamente cidade que começou na Myoho-renge-kyo de Reiucai, bem no começo no Brasil. Esse começou a expandir pelo Açaí e Umuarama. Eu morava em Umuarama e ingressei e continuei até hoje. Aprendi lá essa oração, né? Na Myoho-renge-kyo. E eu não sei dos outros religiões, eu não sei. O que eu sei é essa que eu, né, peguei, aprendi e segui até hoje. E não sei se fruto dessa oração, eu tive várias ideias que eu não tive antes. E depois eu escrevi ideias e atuei nessa ideia, porque só ideia não vale nada, né? Então eu atuei. Como atuei? Né? No pensamento, no sentimento, nas condutas, porque o livro de oração já é ensinamento. Ensinam como é que tem que viver, como é que tem que pensar, né? E as atitudes, sua conduta, como é que deve ser. Isso que está contido nesse livro de oração, né? Então, eu segui isso daí. E como eu considero que é fruto dessa oração, né? Dessa dedicação, e eu atuei, né? Então, eu escrevi, como eu já sempre falo, né? Escrevi esse livro, né? Que eu aprendi na oração como virtude. Virtude japonês fala toku, né? Kudoku ou toku, né? Fala assim. Então, eu considero que vale a pena. Se valeu a pena, também, por que não vai valer a hora que a gente precisa o ambiente, o Estado, o Brasil, né? O mundo está precisando de ajuda, né? E chamando para cada um fazer sua parte. Como eu só sei fazer minha parte desse jeito, com que eu aprendi, né? Então, eu estou aqui fazendo o Daimoku todos os dias, né? Quem sabe se... A gente não sabe se vai valer ou não, mas é o que eu aprendi, o que eu sei fazer, e eu estou fazendo isto. Então, quem puder compartilhar, eu peço, fazendo o Daimoku, esse que eu entoei na Myoho-renge-kyo 3 vezes, né? Fazendo isso de manhã e de tarde, a nossa emoção, né? Que nem eu escrevi aqui no prefácio, que eu coloquei depois no meu livro, né? Como é que eu posso mostrar assim, né? Ó, no prefácio eu expliquei aqui também. Esse livro saiu bem quando entrou na pandemia. Eu estava começando a vender esse livro, para não acontecer nada disso que está acontecendo agora. Eu não é que previ, mas se ser humano viver assim, né, do jeito que estava antes de pandemia, eu já estava pensando, nossa,
quem sabe se ser humano, né? Se tiver costume de orar, né? Eu pensava isso. E saber esse ensinamento que Buda deixou não é à toa. Vale. Eu achei que isso e minhas ideias eu escrevi para não acontecer isto, na verdade. Mas acontece que atrasou. Então, nunca é tarde, né? Vamos orar. Orar não pesa, como eu sempre falo. Orar não pesa. Principalmente esse nosso ensinamento não tem despesa, não precisa correr para templo, fazer oração lá, sabe? Ensinamento já é para cultuar em casa mesmo o próprio antepassado. Desde que eu comecei oração, eu já senti que, vixe, antepassado é nosso raiz. E deve orar, a oração é como que fosse um adubo na nosso raiz. Eu senti assim. E eu falei para Shibucho falou que realmente tem que ser, nós também temos raiz, tem que adubar, tem que aguar e cuidar do nosso raiz. Assim, Shibucho, que veio do Japão, veio ensinando no começo desse Ryukai, né? Então, eu estou muito grata pela essa oração. Grata pelo tudo, pela Buda, do mestre que, né, fundou esse ensinamento cultuando antepassado, facilitando para nós, tão fácil que nós podemos fazer na casa, sem né, ir lugar nenhum, na própria casa. E vale a pena, para mim valeu. Então eu estou pedindo, vamos fazer isto, cultuar antepassado com gratidão, porque antepassado não é só do nosso vamos supor, avó, pai, avós, né? Os pais, avós, né? Tataravós, não é só assim, vai muito longe. Além disso, nós somos tudo ligado, ser humanos tudo ligado, às vezes, né? Era parente, às vezes, porque nossa vida é eterna, nossa vida espiritual é eterno. Nessa terra é uma passagem, né? É uma passagem. Se pensar nisso, vamos pensar uma coisa assim, rapidamente, que nem mais fácil de dizer é do meu pai, né? Meu pai também passou nessa terra daquele jeito, como eu já contei nos começos da minha vida, que eu gravei, né? Meu pai passou aquela vida daquele jeito, né? E mamãe também daquele jeito. Tudo assim, como que fosse magnetizado, atraído. Veio nessa terra atraída e eu nasci nessa terra como filha do meu pai e da minha mãe, com aquele gênio deles, atraída, né? Inconscientemente nós não sabemos nada, vim atraída pelo, né? Deve ser nosso gênio que carregou de muito tempos do antepassados, do tempo, outro tempo que eu vivi, né? Já vim com esse gênio, papai veio com esse gênio, daquele gênio, mamãe com aquele, meu irmão Jorge com aquele gênio. Vamos falando do Jorge, sabe? Então, eu acho que papai, na passagem dessa vida, ele batalhou bastante, mamãe também, com ódio de mim e tudo, valeu a pena. Vamos supor, então, o Jorge, eu
2 anos de diferença, ele é mais velho, o que ele colheu na vida, passagem tão rápida dele, o que ele colheu na vida, eu penso assim, sabe? Né? A pessoa que mais conversou com ele, talvez seja eu que conversei com ele, ou mais que eu conversei, a pessoa que mais conversou com ele, Jorge, deve ser eu acho. Porque ele era um cara que não falava, né? Não de defeito, né? Mas de gênio, né? Gênio dele não falar, né? E eu vi a passagem dele na Terra, do jeito que ele passou. Então, o que aproveitou será, eu penso, né? E o momento que eu achei tão bom dele é quando ele tinha amigo que era Nobu, no começo daquela história de mato, de sertão do Paraná, né? Que começou lá e ele era muito amigo desse Nobu, de mesma idade. Depois, não sei porque, toda a vida junto, de repente ele sumiu, Nobu, fugiu de casa, sem levar roupa, nem documento, nem nada, sumiu. Isso, eu creio que foi grande ferida para ele, né, para Jorge, né? Resto da vida nunca mais viu. Pensa que isso não fere? Fere, coitado. Agora, eu não posso nem perguntar para Jorge assim de coisa, falando, se Nobu também foi no escola de agricultura, porque minha ideia, memória falha essa parte aí, sim. Mas eu creio que ele estava junto também na agricultura, na escola, e quando Jorge parou, né, ele também parou. Então, daí ele destruiu toda a fotografia que tinha, né, do tempo de agricultura que eles estudaram em Pirassununga, né? Isso, daí para frente ele destruiu fotografia, tudo, e nunca mais comentou e se fechou com ele mesmo, né? Então eu acho que fere muito isso. Mas ninguém sabe por que o Nobu fez isso, mas ele, hoje em dia, dizem que está bem pela conversa do irmão dele, né? Então, eu estou falando isso para a passagem da vida na Terra, né? É um tempo tão curto e rápido. Não é só isso que vale, não. Essa experiência nós vamos levar para o além, para o outro lado, outro mundo. O corpo desaparece, mas o nosso espírito eterno gravou tudo, a experiência da Terra, e vai passando, né? E como eu sempre falo, lá a gente não faz nada. Quem é poderoso, quem é poderosa, é nós. É nós, gente vivo. É muito importante. Por isso que vamos fazer a nossa parte, se fosse possível, né? O que nós podemos fazer agora é uma oração. E agora eu peço para orar o Pai Nosso de Jesus Cristo, né? Que eu atuei para, eu traduzi para atual, usando também o oração de Nam-myoho Renge Kyo, né? E também o lei de atração que eu estudei, eu modifiquei, não digo modifiquei, eu traduzi para atual. Então, eu peço oração para Pai Nosso, se puder compartilhar, faz favor.
Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, antepassado nosso. Pai nosso que estais no nosso pensamento, santificado seja vosso nome. Venha para nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim a vossa vontade, assim na conduta como nos nossos pensamentos. A vida nossa de cada dia que nos dai hoje, com alegria e gratidão, estamos cumprindo os nossos deveres com muito amor e responsabilidade. Com a força dessa graça, estamos livres de todos os males visíveis e invisíveis desta terra. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, antepassado nosso. Obrigada, obrigada, obrigada. Domo arigatou gozaimashita. Kyomo yoroshiku onegai itashimasu. Namo myoho renge kyo. Namo myoho renge kyo. Namo myoho renge kyo. Obrigada.